Doutor André Antonângelo. Ouvindo. Agora sim, acho que agora vai. Doutor André, o senhor falava sobre o gatilho. Então, na verdade, e sobre a doença aterosclerótica. Nesse caso, o gatilho só acontece, claro, com quem tem a predisposição, não é isso, doutor André? Justamente, Ana, né? Só em quem tem a doença aterosclerótica, né? Então, a pessoa já possui uma plaquinha de gordura ali nos vasos do coração, nas coronárias, e acaba que o estresse pode sim ser o gatilho, né? Que desencadeia o infarto. Doutor André, por falar em infarto, algumas informações circularam nas redes sociais de medicamentos antihipertensivos que não poderiam ser usados nesse momento da Covid-19 ou que desencadeavam reflexos para a Covid-19. O que tem de fato nisso, doutor André? Bom, Ana, o que se sabe até o presente momento, né, o que chamou muita atenção foram alguns estudos que andaram saindo e de que os inibidores de ECA, que são enalapril, captopril, ramipril, né, e os BRAs, são classes de antihipertensivos, que são losartana, valsartana, candesartana, eles poderiam facilitar a infecção pelo vírus. O que se sabe até hoje, o que é recomendado pela sociedade europeia, americana e a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia é de que essas medicações, elas não devem ser interrompidas como medida de prevenção. Andou saindo de que se parasse com a medicação, evitaria de ser infectado pelo vírus, e não tem nada disso comprovado. O que pode acontecer em alguns casos de pacientes que venham a ser internados e que evoluam da forma grave da doença, a gente precisa talvez interromper essas medicações, mas intra-hospitalar, dentro do hospital, em pacientes em condições mais graves. As pessoas que fazem uso dessas medicações para controle da pressão, pacientes que já tiveram infarto, que já fizeram cirurgia de ponte safena, já colocaram stents e fazem uso dessa medicação para controle da pressão e também para ajudar ali no músculo do coração, porque elas beneficiam, né, o condicionamento do músculo do coração, não devem interromper essas medicações. A gente conversa com o cardiologista Dr. André Antonângelo. Doutor André, nesse momento de pandemia da Covid-19, as pessoas elas têm se retraído muito e evitado até ir para os consultórios médicos. Esse adiamento de uma consulta a um cardiologista, por exemplo, pode ter implicações para a própria saúde das pessoas, doutor André, ou para a doença? Ana, é importantíssimo isso, porque assim, as doenças continuam acontecendo. Então, na presença de algum sintoma, na presença de algum sinal, de alguma manifestação clínica da doença, é importantíssimo que as pessoas recorram ao seu médico assistente. As pessoas não deixem de ir ao médico assistente por conta do coronavírus, desde que estejam tendo sintomas. É lógico que a informação que deve ser levada em consideração, que deve ser levada em conta, é de que nós devemos evitar o máximo possível de nos expormos, mas também não podemos deixar, em virtude do coronavírus, não podemos deixar de frequentar os consultórios e, em casos mais graves, até mesmo as idas ao pronto-socorro dos hospitais, não podemos deixar de comparecer com um pretexto de que lá tem muito coronavírus, lá tem paciente com coronavírus, e o que a gente tem percebido e tem notado através dos levantamentos de dados é de que está acontecendo um aumento na mortalidade de pacientes dentro de casa. Tá? Houve um levantamento de dados em que no mês de abril, no estado de São Paulo, houve um aumento do número de mortes intradomiciliares, ou seja, pessoas que morreram em casa, de 30%. Isso é muito grave, porque as pessoas ficam em casa, não, vai passar, vai melhorar, eu vou esperar para ir para o hospital, ou eu vou esperar para procurar o meu médico, e acaba que a coisa se agrava e muitas vezes já não vai dar mais tempo de chegar ao hospital ou até ao próprio médico. Doutor André, normalmente, qual é a frequência que as pessoas devem buscar o cardiologista para aquele check-up ou para aquela consulta de rotina? Sem estar sentindo nada, ela deve buscar com que frequência? Ana, tudo na verdade depende das doenças
que essas pessoas têm já associadas. Então, a gente sabe que pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm doença renal, pacientes que têm colesterol elevado, obesos, pacientes tabagistas, né? Então, aqueles que fumam, esses pacientes devem estar mais em contato com o seu cardiologista, deve fazer uma avaliação frequente, no mínimo anual após os 40 anos, isso é o que é recomendado. Tá? Agora, é lógico que tudo vai depender dos resultados de exames. Tem pacientes que às vezes a gente pede para voltar dentro de 2 ou 3 meses para a gente reavaliar. Tem pacientes que pode frequentar uma vez ao ano. Isso é o seu médico assistente, é o seu cardiologista assistente que vai poder dizer de quanto em quanto tempo realmente você deve continuar fazendo o acompanhamento ou não. Uma coisa que eu queria levantar, Ana, é sobre a importância da manutenção do estilo de vida saudável, mesmo em virtude dessa pandemia. A gente sabe interessantíssimo, porque tem gente que está fechada, está trancada dentro de casa, e aí o estilo saudável foi para o espaço, isso é importante. Justamente, né? É importante que a gente não se esqueça de tentar manter uma alimentação o mais saudável possível. Hoje em dia, as redes sociais, né, os canais sociais como o YouTube, por exemplo, estão aí com várias aulas, aula de exercício para se fazer dentro de casa. Então, não é mais desculpa, eu não posso sair de casa, então eu não faço mais atividade física, eu vou esperar o coronavírus passar para eu fazer atividade física. E a outra questão é a questão alimentar. A gente sabe que é extremamente importante a questão do hábito de vida saudável na prevenção. Então, nós já estamos frente a um estresse da doença, nós já estamos ali como eu falei, né, com o dedo no gatilho, então a gente não pode dar brecha para que alguma coisa de mais grave venha a acontecer. Doutor André Antonanjo, se a gente fala sobre infarto, e conversávamos sobre isso no início da entrevista, quais são os sintomas, quais são as características que as pessoas sentem, digamos, que vai trazer aí, vai estar no limiar dela não ficar em casa e para ela buscar imediatamente um especialista, doutor André? Bom, o quadro clínico da síndrome coronariana aguda, seja ela o infarto ou até mesmo a própria angina, tá? O quadro clássico é da dor no peito, uma dor em apeto, uma pressão no peito, muitas vezes irradiando, né, indo para o braço esquerdo, subindo aqui pela mandíbula, às vezes irradia para as costas, acompanhada muitas vezes de falta de ar, de tontura, às vezes até mesmo de desmaio, de sudorese fria, tá? Geralmente é desencadeada por algum esforço físico, mas ela pode acontecer também, mesmo em repouso. Não, doutor, estava em casa, sentado, comecei uma dor no peito, que ia para as costas, descia para o meu braço esquerdo, me deu uma falta de ar junto, né? Então, esse é o sinal clássico, mas existem alguns pacientes, e esses são os que a gente tem que tomar muito cuidado, que nem sempre manifestam com esses sinais e sintomas clássicos, que são os idosos, os diabéticos e as mulheres. Esses três tipos de pacientes, eles podem sim apresentar sinais e sintomas diferentes da dor típica aí do coração, como por exemplo tontura, falta de ar, uma coisa que eu era acostumado a subir 2, 3 lances de escada lá no prédio que eu moro, nunca senti nada, de 2 semanas para cá eu subo, quando eu chego lá em cima no meu apartamento, eu estou com muita falta de ar, dá uma tontura, eu tenho que sentar no sofá para melhorar, ou então, eu começo a caminhar, minha caminhada que eu faço há anos, e eu começo a caminhar, eu começo a sentir uma tontura, uma falta de ar, eu tenho que sentar um pouquinho para recuperar, para depois poder voltar. Então, esses pacientes diabéticos, idosos e mulheres, nem sempre eles apresentam os sinais clássicos da angina e do infarto. Doutor André Antonanjo, e os jovens? Normalmente as pessoas acreditavam que o infarto era para quem estava, digamos, na terceira idade, para os idosos. Só que a gente vê pessoas jovens também infartando. Por quê, doutor André? O que é que acontece?
A gente tem visto, Ana, cada vez mais jovens tendo infarto. Eu trabalho com a parte da hemodinâmica, fazendo a parte de cateterismo, angioplastia, e o que a gente tem percebido é que as idades estão cada vez ficando mais baixas. Paciente de 28, de 30 anos, de 35 anos, tendo infarto, provavelmente e muito relacionado com o estilo de vida que levamos hoje em dia. Hoje em dia, com o corre-corre do dia a dia, com a correria e com redes sociais, e cada vez mais as pessoas têm um estilo de vida que não é saudável, né? Então é mais fácil passar ali, pegar um lanche para comer do que ter uma alimentação com salada, fruta, verdura, legumes, né? Então passo ali, pego um lanchezinho, já como e vou para o meu trabalho. Hoje não deu tempo, eu cheguei 9, 10 da noite, ou às vezes até chega cedo, 5, 6 da tarde em casa, mas o trabalho continua ali em casa ainda, né? Tem que terminar aqui esse trabalho, eu tenho que entregar isso para o meu cliente e tal, e acaba adiando a atividade física. E a gente tem percebido que essa questão do estilo de vida tem interferido cada vez mais. Então, alimentação, atividade física e cigarro. Esses são os 3 males que são os 3 pontos básicos para a questão de cada vez mais a gente está vendo jovens tendo infarto. E o álcool, doutor André Antonanço, o senhor que é cardiologista, o álcool pode trazer também interferência ou não? O álcool, Ana, desde que seja uma questão moderada, tá? Uma questão moderada, ele pode até causar um certo benefício em aumentar o HDL, que é o colesterol bom, por exemplo, né? Então tem a história do vinho e tal, só que as pessoas precisam entender que é uma quantia moderada, é uma quantidade moderada de álcool que pode realmente até levar a um certo benefício. O álcool em si, onde às vezes a gente vê, né, pessoas passando horas com ingesta de bebida alcoólica, isso não é benéfico ao coração, isso acaba sendo prejudicial. Doutor André Antonanço, a gente falava há pouco dos jovens e tem uma célebre frase, que aí o senhor vai me dizer se é fato ou se é fake, de que o infarto nos jovens é mais perigoso do que o infarto na terceira idade. Isso é verdade, doutor André, ou não tem relação? Existe essa relação, não que os idosos vão ter infarto e não vai acontecer nada. O que acontece é que no decorrer dos anos, a gente vai criando o que o nome técnico disso é circulação colateral. Eu costumo explicar para os pacientes que é como se fosse raízes de árvore que vão ali, o próprio coração, os próprios vasinhos do coração vão vendo, opa, aquele vasinho ali está com obstrução, daqui a pouco ele vai acabar fechando de vez. Vamos criar esses raminhos aqui para irrigar aquela área que ele irriga, e quando ele fechar, não vai sentir tanto. O que acontece? Essa circulação colateral, essa ramificação, ela é criada pelo nosso próprio organismo no decorrer de anos. Então, o que acontece é que o jovem não teve tempo de criar essa circulação colateral, então é por isso que a gente vê que muitas vezes o caso dos infartos em jovens acaba sendo um infarto fulminante. Em pacientes com menos de 40, 45 anos, acaba tendo um infarto fulminante, enquanto a gente vê um vozinho de às vezes de 70 e pouco, 80 anos, que teve um infarto, ele teve uma dor, ele foi para o hospital, ele fez cateterismo, ele precisou fazer ou colocar o stent, ou até mesmo uma cirurgia de ponte safena, mas ele não sofreu tanto quanto aquele jovem que teve uma morte súbita. Doutor André, automedicação, as pessoas, eu escutava o senhor falando sobre as pessoas às vezes sentiam uma dor no peito e tal, e algumas pessoas elas optam pela automedicação, não, vou tomar um chá aqui, vou tomar um AS. Como é que o senhor vê essa questão da automedicação, doutor André, e o risco se a pessoa estiver infartando? O principal que as pessoas precisam ter em mente, Ana, é de que precisa ser tudo avaliado, precisa ser visto. Eu venho sentindo uma dor no peito já há alguns dias, você precisa procurar o seu cardiologista. Foi feita a avaliação, foram feitos exames, foi feito um check-up cardiológico. Ele falou, não, os exames estão todos normais, então aí a gente fica mais tranquilo e sabe que o risco cardiovascular diminuiu muito, o risco de uma angina, de ser uma angina realmente, ou até mesmo o risco de chegar ao ponto do infarto, diminuiu bastante.
a questão da automedicação, de ficar se automedicando, é extremamente perigoso, porque, como eu falei, nem sempre os sinais e sintomas são clássicos. Tem pacientes que tratam anos, eu tenho uma dor no estômago aqui, e é uma gastrite que eu tenho, é uma gastrite, e toma protetor gástrico, e toma, e não é. Eu tenho um paciente que ele até brinca, fala, doutor, o senhor foi o melhor gastro que já me tratou, porque ele tinha uma dor no estômago há anos, e tratava como gastrite, e não era. Era uma obstrução em um dos vasinhos do coração, que depois que foi feita a angioplastia, ele não teve mais esse sintoma. Então, precisa de uma avaliação do especialista. É importantíssimo isso, e essa questão da automedicação é uma grande preocupação que todos nós médicos temos com relação a isso. Doutor André Antonanjo, cardiologista. Doutor André, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal da Cidade, aqui na 94 FM, que o senhor tenha uma boa semana e um excelente dia. Ana, eu que agradeço a oportunidade, e eu gostaria de deixar aqui uma informação para a população, tá? Que eu achei bem interessante e gostaria de trazer para que todos refletissem, que é um provérbio catalão que fala: pouca cama, pouca mesa e muita sola. Atividade física e alimentação saudável faz bem e salva vidas. Tá, bela lição. Obrigada, doutor André Antonanjo, cardiologista. Muito obrigada pela entrevista. Que bom que deu certo. A gente teve um início de uma interferência, mas e por isso, inclusive, a gente se prolongou aqui.